Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós estamos reprisando alguns programas porque nós estamos preparando para vocês um novo Portal de Luz, com um novo formato e com a participação especial de Marlene Nobre. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. A Folha Espírita de novembro de 2013 trouxe como matéria de capa o artigo do meu irmão, Paulo Rossi Severino, que aborda lições de Chico Xavier sobre a educação das crianças. Paulo encontrou farto material de estudo em vários livros, como As Bênçãos de Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, e Lições de Sabedoria, que tivemos a oportunidade de organizar, eu mesma, com as entrevistas que o querido médium deu nos 23 anos da Folha Espírita. Por tudo quanto o articulista compilou, concluímos que o assunto tem enorme repercussão em nossas vidas, enquanto pais, avós, parentes, evangelizadores, enfim, todos que cuidam de criança. Sem dúvida, dada a profundidade do assunto, Paulo remete os leitores a esses e a inúmeros outros livros que trazem entrevistas e ensinamentos de Chico Xavier. Por tudo quanto lemos, vemos a importância de se colaborar na formação do caráter, da personalidade e dos sentimentos cristãos das crianças. Paulo afirma que as pessoas não despertam para a necessidade de oferecer às crianças o alimento espiritual. E isso porque elas estão esquecidas de que antes de estarem num corpo transitório, as crianças são espíritos eternos, em processo de burilamento e evolução espiritual. O serviço do espírito, infelizmente, ainda é negligenciado, porque se prefere aguardar um pouco mais, um futuro que muitas vezes nunca chega. Só percebem o engano quando não possuem mais
ascendência sobre os rebentos. Costuma-se argumentar que é melhor deixar a criança crescer para escolher o rumo que deseja tomar. Como, porém, ela poderá discernir se nada que lhe foi ensinado foi capaz de proporcionar-lhe uma escolha? Será que os pais é que devem selecionar o alimento material destinado a proporcionar-lhes uma vida saudável? Se assim é, por que eles não podem selecionar o alimento espiritual? Será que devem deixar à livre escolha da criança o seu futuro? Ou não deverá instruí-la, esperando que na adolescência, na vida adulta, resolva se deseja adquirir conhecimento ou não? Infelizmente, muitos pensam assim. É comum afirmar-se que qualquer educação religiosa que se dê à criança vai coibir-lhe o livre-arbítrio ou influenciá-la em uma escolha posterior. A prática da vida, no entanto, demonstra que isso é apenas uma desculpa. A necessidade de uma orientação espiritual torna-se cada vez mais evidente pelos acontecimentos que vemos diariamente. Como não lhes dar, na idade de formação da personalidade, uma orientação espiritual que lhes desperte as noções éticas básicas da vida? Como é que nós podemos nos omitir? É necessário que os pais procurem transmitir uma orientação básica aos filhos, aproveitando a idade em que a criança absorve mais facilmente os exemplos. E com isso, poderão dar-lhes uma formação ética sólida. A partir dessa premissa, a necessidade de se dar alimento espiritual à criança, Paulo Severino foi buscar várias lições de Chico Xavier sobre o assunto e dividiu-as em tópicos. Por exemplo, vejamos: amor à criança, às escolas. Ensino médio. É Chico Xavier falando. Devemos muito amor à criança, espírito que vem ao mundo com renovadas esperanças de redenção. O que pudermos facilitar em termos de educação para a criança, deveremos fazê-lo. Muito carinho, mas também muita disciplina. Muita atenção, mas nada de amor possessivo. Muito alimento para o corpo, mas muito pão para a alma. Uma criança, continua Chico Xavier, relegada ao abandono, é um dos maiores crimes que os homens podem praticar contra as leis de Deus. Dá pena ver crianças crescendo nas ruas, cheirando cola, fumando, sendo prostituídas. O crime da indiferença que muitos praticam contra a criança é pior do que o suicídio. Belas lições e verdadeiras. E tem mais. Chico Xavier continua. As escolas, muitas delas se desvirtuaram. Informam, mas não formam. Ilustram, mas não educam. As escolas do passado preocupavam-se mais com o coração. Hoje, todo mundo só quer saber de diplomas. Antes, os professores oravam com a gente dentro da sala.
Agora, muitos deles são os primeiros a dizer que não acreditam em Deus. Mudou muito, não é mesmo? E essas lições de Chico são absolutamente verdadeiras e devem nos fazer meditar sobre a nossa responsabilidade frente às crianças do mundo. Ele fala mais sobre o início da educação, sobre os pais que trabalham fora e sobre o papel da televisão. Ele diz o seguinte, é Chico Xavier falando: mandamos a criança aos 4, 5 anos às escolas. Estamos acabando com o período infantil. Talvez, em muitos casos, para ficarmos sem a responsabilidade de educação no lar. Os primeiros professores são os pais. Se não conseguirmos semear no coração dos pequeninos os primeiros exercícios de paciência e de calma, vai ficar difícil a educação da criança. Porque criança gosta de a criança que gosta de rasgar papéis é uma criança até certo ponto agressiva. Não podemos permitir que tenha uma liberdade nociva. A vida não é um tempo de férias na Terra, que é uma escola repleta de testes incessantes. Educação começa nos primeiros meses de vida. Mesmo que os pais sejam obrigados a trabalhar fora, ainda sobra tempo para dialogar com a criança. Mas as crianças ficam com as amas mercenárias que vão dar-lhes tranquilizantes. Esquecemos do nosso capital verdadeiro para o investimento de felicidade, que é a criança. Continua Chico Xavier. Eu não me casei, mas comigo se criaram 14, sendo um deles totalmente paralítico. Tenho compartilhado do problema. Deixamos a criança relegada ao abandono. Deixamos que veja na televisão tudo quanto é disparate. Cada menino interpreta à sua maneira. Uns cometem crime aos 12 anos, inspirados nos acontecimentos da televisão. A educação não é um processo que possa ser levado a efeito quando a criatura já adquire hábitos. Aos 5, 6 anos de idade, começa a necessidade de atender à educação da criança. Há um escritor norte-americano que lançou um pensamento. Nunca houve tempo na humanidade em que soubéssemos tanto educar as crianças do vizinho. Veja a que ponto chegamos, né? Aquilo que se precisa aprender começa aos 6 meses de idade, conclui Chico. Nesse levantamento que Paulo Rossi Severino fez sobre as lições de Chico Xavier na educação das crianças, também há um tópico sobre amor possessivo que é muito importante. Chico diz em entrevista: eu pediria a você permissão para destacar um ponto que sempre me preocupou nas questões de família. É o ponto do amor possessivo. Porque a família é uma reunião de espíritos afins e não afinizados entre si, para determinadas finalidades, que, no fundo, são os recursos de nosso próprio aperfeiçoamento. Nós estamos colocados uns à frente dos outros através da lei
da reencarnação, para que suavemente nos entendamos, aprendendo a aplicar os ensinamentos de Jesus na base do amor que ele nos legou, que é o amor desprendimento, na base da caridade, do perdão das ofensas, na base do respeito mútuo, para com a liberdade de cada qual, na escolha de seus próprios caminhos. E, sobretudo, no envolvimento necessário de cada um de nós com as responsabilidades da família que formamos ou à qual pertencemos. E Chico prossegue. Existem duas palavras sinônimas: amor e sacrifícios. Quem ama há de fazer sacrifícios. A pessoa quer ser dona da outra, mas é preciso pensar na responsabilidade de educar. Temos aí algumas questões muito importantes na educação das crianças, que nós quisemos compartilhar com vocês a partir da matéria de novembro da Folha Espírita. Mas nós teremos oportunidade de voltar a este assunto no próximo programa. Até lá! O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com um Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Se você quer saber mais sobre os nossos produtos, por favor, telefone ou passe um e-mail, conforme você vê na telinha. Agora é a vez do nosso Maida. O quadro Momento Doutrinário nos traz dicas importantes para o dia a dia. Vamos ouvi-lo. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz. Hoje, no Momento Doutrinário, vamos refletir sobre as recomendações de Emmanuel nos dias difíceis, contidas no livro de Chico Xavier, Pede Licença, lição número 9. Diz Emmanuel: nos dias difíceis, devemos refletir nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessar os transes e as lutas que supunhamos insuperáveis, não conseguiremos então explicar a nós mesmos de que modo os vencemos e de quais fontes aurimos as forças necessárias para nos sustentarmos e refazermos durante e depois das refregas sofridas. Vimos a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lográssemos penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiu a medicação ou a providência, ideais que o arrebataram da morte. Experimentamos a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que nos gravaram a vida, mas sem que nos dessemos conta do amparo recebido, largamos o desalento das trevas e regressamos à luz da esperança. Crises do sentimento que se nos afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que nos alcançaram o imo da alma, desapareceram como que por encanto, sem que conseguíssemos definir a intervenção libertadora que nos restituiu à tranquilidade.
Sofremos a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para a realização de tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendêssemos qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-nos o coração com um edificante apoio efetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persistimos na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem nos entregarmos à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em nosso benefício. Nas dificuldades em andamento, consideremos as dificuldades que já vencemos e compreenderemos que Deus, cujo infinito amor nos sustentou ontem, sustentará também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência, no centro delas, é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus, sem atrapalhar. Boas reflexões, saúde e paz, e até o próximo encontro. Temos agora a professora Sandra Marinho com Educa Tua Alma. Vamos assisti-la. Queridos amigos, queridas amigas, não é a primeira vez que abordaremos no nosso programa o tema ética. Ocorre que é fundamental e urgente refletir sobre o que seja de fato a ética na prática. Recentemente, a revista do Conselho Regional de Administração de São Paulo publicou um artigo de capa intitulado Uma Questão de Ética. Embora o foco fosse a ética empresarial, muitos especialistas entrevistados deram pareceres bem interessantes a respeito, que me inspiraram a abordar o assunto novamente. Um deles, o professor da USP, Clóvis de Barros Filho, lembra que ética não é apenas um valor a ser considerado, mas ética é o próprio conjunto de valores. Outro acadêmico, o professor Marco Antônio Araújo Júnior, diz que a ética está relacionada com a boa-fé nas relações pessoais e profissionais e afirma que não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você é o conceito simples que mostra a forma direta de ser ético. Estas opiniões nos remetem à conclusão que o Código de Ética, mestre de todos os demais códigos, está explícito no próprio Evangelho de Jesus. Acredito que todos já tiveram oportunidade de estudar ou conhecer as lições deixadas pelo Mestre Jesus na Boa Nova e sabem que Jesus foi categórico ao se referir ao segundo maior mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, que se complementa com fazer aos outros o que queremos que eles nos façam e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados por eles. Não resta dúvida que se todos nós humanos nos pautássemos por esses ensinamentos, teríamos um mundo onde todas as relações humanas se processariam com ética, onde a honestidade, o respeito e, consequentemente, o bem-estar comum estaria contemplado em todas as nuances. Mas por que tanta dificuldade? Porque ainda percebemos que estamos longe dessa forma de relação ideal, imperando sobre as organizações humanas, desde a família até as grandes organizações e corporações empresariais, governamentais, políticas e até religiosas, porque nós ainda sofremos dos piores dos males, que ainda nos corroem as fibras da alma, que são o orgulho e o egoísmo. Já estudamos que esses dois males são os principais responsáveis pelo retardamento ou empecilho ao progresso moral do homem. As atitudes antiéticas permeiam o cotidiano das pessoas e muitas vezes passam despercebidas ou vistas como normais, coisa à toa.
No ambiente de trabalho, quando fazemos um comentário depreciando um colega, quer para outros colegas ou para o chefe, é sem dúvida uma atitude antiética. Estejamos certos que toda vez que teimamos em praticar a famosa Lei de Gerson, como ficou conhecida por causa de um comercial antigo de televisão, cujo jargão anunciado por um craque de futebol era: eu gosto de levar vantagem em tudo. Estamos sendo antiéticos, porque a vantagem individual quase sempre pressupõe a desvantagem do outro. Já pensaram nisto? Nem vou falar sobre o cuidado com a ética que deveriam ter os nossos irmãos que escolheram o serviço público ou político. Imagine o prejuízo causado por suas ações antiéticas sobre toda a sociedade. Pior ainda quando se trata dos agentes políticos que recebem por delegação dessa mesma sociedade a responsabilidade por representá-la nos interesses públicos e não particulares. Ética se aprende, antes de tudo, no seio da família. A escola tem o dever de complementar a formação ética do indivíduo. Pais e mães, avós e educadores devem, com urgência, se aperceberem desta responsabilidade e, desde pequeno, as crianças devem crescer sob a influência de princípios éticos. Mas como trazer tais princípios para a vida prática? Creio que, para aplicar os princípios éticos diante de uma decisão, devemos nos perguntar antes de tudo: eu gostaria que o outro me fizesse isto? Agisse da mesma forma para comigo? Se a resposta for não, está fora da ética. Caso contrário, podemos seguir em frente no intento. É isto aí, pessoal. Até o próximo encontro. E chegamos ao final do Portal de Luz de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana.